Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Deus, pela vida da Sabrina. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela e através da sua vida. E nessa noite, Pai, nós cremos que ela é enviada do Senhor para trazer uma palavra aos nossos corações. Pai, a Sabrina é este canal que liga o céu à terra nessa noite. Pai, dê a ela sabedoria, discernimento, ousadia e intrepidez. E também como igreja, Pai, nós estamos com o nosso coração aberto para receber a palavra de Deus, que tem poder para nos transformar. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, graça e paz. Por ocasião, como o pastor Ricardo disse, da nossa conferência ali em Goiânia, na semana passada, onde o tema foi Um Exército se Levanta, aprove ao Senhor, realmente está nos usando nesta noite para poder trazer para a igreja uma palavra a respeito dessa geração, desse exército que o Senhor tem levantado. E eu creio que o alvo do Senhor com essa palavra é abrir a nossa mente, o nosso entendimento como igreja, como pais, como líderes, para aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer na vida dessas crianças e desses juvenis. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 2 Samuel, no capítulo 21, do verso 15 ao 22. O irmão, por favor, pode projetar aqui. 2 Samuel 21, do verso 15 ao 22. Bem, a palavra do Senhor diz assim: De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaare-Oreguim, o belemita, feriu a Golias, cuja lança tinha haste como o eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que a palavra do Senhor é poderosa para transformar a nossa mente e o nosso coração. E eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que hoje ela vai cumprir o propósito. Deus, nós vamos sair daqui com os nossos olhos espirituais abertos. Vamos ter um novo nível de revelação para entender o chamado do Senhor para nós enquanto igreja. Declaro isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra tem como título, você pode seguir aí no seu boletim, o gigante que Davi não venceu. Quando nós ouvimos esse tema, a gente às vezes pode até parar para pensar, mas existe essa história na Bíblia? Porque se ouve falar muito do gigante que Davi venceu, que foi Golias. Até um tema usado até para treinamento em grandes empresas, sobre liderança. Sobre aprender a vencer os desafios. Só que este texto vai relatar um momento em que Davi lutou contra um gigante e ele não conseguiu vencer. E a Bíblia vai dizer que Davi estava fadigado, ou seja, ele estava cansado. E este gigante, que a Bíblia cita até o nome dele, Isbi-Benob, ele estava cingido com uma nova armadura. E ele veio com aquela intenção de matar a Davi.
E a Bíblia diz que, embora Davi estivesse armado, embora fosse realmente um homem treinado, um homem de guerra, ele não conseguiu vencê-lo. Mas Abissai, sobrinho de Davi, venceu aquele gigante, porque ele fazia parte dos valentes de Davi. E aqui, esse texto, né, Davi e Abissai, eles representam duas gerações. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, aplicar esse texto na nossa vida hoje como igreja. Porque Deus, Ele sempre vai trabalhar numa geração para influenciar a outra, a fim de que a glória dele seja manifesta. E Davi e Abissai, eles representam essas duas gerações. Nós temos a geração de Davi, que é a geração que o Senhor está levantando hoje, que somos nós, homens e mulheres chamados por Deus, que estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor, mas nós também temos a geração de Abissai, que é a próxima geração, a geração de crianças e juvenis, que o Senhor deseja que essa geração de Davi, que hoje está se levantando, treine, para que essa geração de Abissai também aprenda a matar os seus gigantes, ou seja, aprenda a lidar com o mundo espiritual. E essa geração, como eu disse, essas duas gerações apontam para a geração de pais e a geração de filhos hoje na igreja. E assim como Deus usou naquele contexto ali da palavra, nesse texto que nós lemos aqui, Davi, para inspirar e treinar Abissai para matar gigantes, Deus quer nos usar hoje para treinar a próxima geração, para desfazer as obras do diabo. Amém, irmãos? E nós precisamos entender que, como igreja, nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. Talvez muitos não pensem sobre isso. Talvez muitos não valorizam essa questão de que nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual como igreja. Talvez você pode ser até indiferente a esse tema, só que isso é real. Ela existe. E, como igreja, nós não vivemos em função de ficar, guerreando. Nós fomos chamados como igreja, não é para ficar guerreando, ficar falando do diabo, de que o diabo está se levantando, e ficar aqui só ministrando e falando a respeito do diabo, não. Como igreja, nós fomos chamados para exaltar o nome do Senhor. Estamos aqui para realmente fazer com que Deus seja conhecido. Só que nós não podemos ignorar que essa guerra existe e que ela está sendo travada. E interessante que quando você pensa, talvez, nesse exército de crianças e juvenis que o Senhor está levantando, talvez você possa pensar que o diabo, então, esses gigantes virão contra as líderes de crianças. Ou então eles virão contra a pastora da igreja. Não. Os gigantes, esses espíritos malignos, essa guerra é travada contra a igreja do Senhor. O alvo do diabo é neutralizar a igreja do Senhor. Porque se você for observar nesse texto que nós lemos, lá o verso 15 de 2 Samuel 22 fala, de novo vieram os filisteus guerrear contra Israel. Mesmo que aquele gigante, Isbi-Benob, tenha vindo matar a Davi, o alvo dele era guerrear contra Israel. E Israel hoje representa a igreja do Senhor. Então o alvo do diabo é impedir que a igreja do Senhor cresça. E quando nós falamos na necessidade de levantar um exército, para treinar essa próxima geração contra esses gigantes, como eu disse, o diabo, ele vai vir para tentar impedir o crescimento da igreja. E eu gostaria então de compartilhar, para ficar mais claro para os irmãos, alguns aspectos que nós vemos nesse texto, que vai se aplicar a nós hoje. Uma geração de Davi, de adultos, que Deus está levantando para treinar a geração de Abissai, a próxima geração. Amém? O primeiro deles, está escrito aí no seu boletim, fala que cada geração tem o seu gigante,
Repete assim comigo: cada geração tem o seu gigante. Qual era o gigante da geração de Davi? A Bíblia fala que era Golias. A geração de Davi enfrentou Golias. Ali os filisteus, que eram os inimigos de Israel, do tempo de Davi, naquele contexto, eles representam espíritos malignos que estavam impedindo aquela geração, a geração de Davi, de cumprir o propósito. Só que Golias, ele não era o único gigante da época de Davi. Ele era o mais forte, o mais valente, mas ele não era o único. E o que você acha que aconteceu quando Golias foi derrotado? Porque a Bíblia diz que Golias não foi derrotado pelo rei de Israel, pelo guerreiro mais valente ali do exército de Israel, não. A Bíblia fala que quem derrotou o gigante mais poderoso dos filisteus foi um garoto. E ele nem estava usando uma armadura. Os irmãos conhecem a história. Saul ali, o rei Saul vestiu Davi com a sua armadura, mas Davi não conseguiu nem andar. Então ele tirou tudo aquilo ali e falou: eu vou contra ele em nome do Deus dos exércitos. Então, aquele gigante poderoso foi derrotado por um garoto. E você acha como que o povo o exército dos filisteus saíram daquela guerra? Saíram envergonhados, saíram ridicularizados. Eles ficaram então, irmãos, irados, furiosos, com desejo de vingança, querendo vir ainda com mais ira, com mais ódio para acabar com o povo de Israel. Sabe o que Davi fez depois que ele derrotou Golias? Eu creio que Davi, ele teve uma visão como líder daqueles valentes ali. Ele foi treinar o seu exército, treinar os seus valentes, porque ele sabia que outros gigantes viriam sobre ele. Eu tenho certeza que, às vezes a gente pode pensar: será que Davi ficou lá no palácio orando, fazendo campanha de 21 dias de jejum? Não, isso é importante, mas Davi foi prático. Ele foi lá e treinou aquele exército de valentes que o Senhor havia dado para ele, porque haviam gigantes naquela época. E esses gigantes precisavam ser vencidos. E aplicando hoje para nós, cada momento da nossa vida, existe um tipo de gigante, existe um tipo de guerra. Quando você, por exemplo, os irmãos aí que são da década de 80, não é muito a minha década, mas é de alguns irmãos. Qual era a guerra que acontecia no mundo natural? Quem é bom aí de história, geografia, ó? Era a Guerra Fria. Nós tínhamos ali representados ali por dois países, Estados Unidos e Rússia. Então, era aquela guerra natural, que tinha naquela época. E logo depois de um certo tempo, e hoje é o que domina o mundo, qual é o tipo de guerra que o mundo está enfrentando hoje? É o terrorismo. Hoje é o terrorismo que tem, que é o tipo de guerra que tem assustado as pessoas. Interessante que o terrorismo, ele tem a característica de não se fazer conhecido. Porque quando você ouve ali nas reportagens falar a respeito, de um trem que foi explodido, um caminhão que veio e atropelou um grupo de pessoas que estavam participando de um evento, aquilo que você vê noticiando na mídia, quando os terroristas não se identificam, geralmente, os repórteres falam: até o momento, ninguém deu, como é que fala? Assumiu, isso mesmo, este atentado. Porque eles não aparecem claramente. É um tipo de guerra. E muitas vezes, o diabo, ele age dessa forma. Em alguns momentos, ele não mostra para nós claramente a sua cara. E nós precisamos, então, como igreja, de ter discernimento para identificar quais são os ataques,
como ele quer agir para destruir as nossas crianças. Sabe por quê, irmãos? Eu creio mesmo que as nossas crianças hoje, elas estão debaixo de um ataque do inferno. O alvo do diabo é destruir a vida delas, porque talvez essa geração que está crescendo agora seja a última geração que vai cumprir o propósito de Deus. Porque como igreja nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima, amém? O Senhor não vai tardar. Nós cremos mesmo, as profecias têm sido liberadas, nós vemos a palavra de Deus se cumprir. O Senhor está voltando. E talvez esta geração de crianças seja a última geração que Deus vai levantar para desfazer as obras do diabo. Então, com certeza, o alvo dele é destruir a vida delas. Porque as crianças, elas são muito vulneráveis. Conta-se a respeito de uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos com alguns pais. E durante a entrevista, o repórter perguntou para eles se os filhos eram bem orientados a respeito de não ir conversar com estranhos, né, não aceitar coisas de pessoas estranhas. E os pais falam, não, meus filhos, eu ensino para eles, eu falo que eles não podem isso, não podem aquilo. Então, os pais ficaram tranquilos, porque eles estavam ensinando para os filhos. Aí o repórter, então, depois, conta-se que ele chegou lá com um cachorrinho perto das crianças e começou a conversar com elas e mostrar o cachorrinho. Aí as crianças ficaram encantadas com aquele animal. E ele falou assim, olha, tá vendo esse cachorrinho aqui? Você gostou dele? Então, eu tenho muitos. Você quer ir lá comigo para você ver? E as crianças foram. Por que elas foram? Porque elas são vulneráveis. E os pais ficaram assim, não acreditaram. Né? Por isso que ele deseja, né, o diabo deseja corromper a próxima geração. E nós, enquanto igreja, precisamos ensinar. Se nós, como igreja, sabemos que existe uma guerra, que existem gigantes, que existem espíritos malignos atuando na infância, onde está, então, o exército de Deus? Porque as nossas crianças, elas não sabem lutar. Até que a geração de Abissai aprenda a lutar, a geração de Davi, que somos nós, deve se levantar hoje. Amém, irmãos? E quais, então, são os gigantes que nós estamos enfrentando? No início do ministério com crianças na videira, talvez um dos grandes desafios, um gigante talvez, que as irmãs ali que começaram, a pastora Márcia começou, elas enfrentaram, talvez seja a cegueira, talvez foi a cegueira espiritual. De entender o porquê que nós devemos trabalhar com crianças. O porquê que nós devemos investir na vida delas. E eu penso que muitos hoje, talvez também estejam debaixo dessa cegueira espiritual. Não entendendo o propósito. Para que tudo isso? Para que investir tanto? Para que se falar tanto? Quando eu e você entendemos que as crianças são amadas pelo Senhor, entendemos que elas precisam de ter uma experiência de novo nascimento, assim como o adulto, precisam receber o Senhor assim como eu e você, aí nós começamos a perceber quais são esses gigantes que têm se levantado para destruir essa geração. Hoje, no Brasil, nós somos cerca de 60 milhões de crianças de 0 a 18 anos. É muita gente. E quais, então, são esses gigantes que elas têm enfrentado? O gigante do abuso físico. O gigante do abuso sexual. Irmãos, nós vemos nos nossos encontros de crianças, quando nós fazemos nós temos ali um momento em que nós fazemos um apelo bem específico, nós passamos um vídeo onde mostra realmente essa questão de delas serem tocadas em partes do corpo em que elas não gostam. E tem um momento ali onde Deus tem nos dado graça, sabedoria, para poder fazer esse apelo para ela, não assim como eu estou falando para você, mas de uma maneira com que ela entenda e não seja exposta. Elas falam que elas são abusadas sexualmente pelos... Às vezes você pensa, mas isso é obrigação, é do pai, da mãe. Mas a maior,
uma pesquisa que foi feita, 60% dos abusos sexuais acontecem dentro das casas. Os pais, os padrastos, os tios, os avós, os primos. É um tipo de gigante que essa geração de crianças tem enfrentado. Nós temos visto aí também, né, homicídios. Hoje o Brasil, não sei se você sabe disso, é o 4º país do mundo onde temos o maior número de homicídios entre crianças e adolescentes. Nós temos também o gigante da ideologia do gênero. As nossas crianças têm sido ensinadas na escola a respeito da educação sexual, de que no caso assim, a sua identidade não é gerada ali no nascimento. Ela pode escolher depois se ela quer ser homem ou mulher, fugindo totalmente daquilo que a palavra de Deus diz. E isso tem sido ensinado nas nossas escolas. Você falar isso para um adulto é impactante, mas o adulto a gente até entende. Agora imagine uma criança ouvindo que ela pode escolher se ela é homem ou se ela é mulher depois que ela tiver uma certa idade. Totalmente, a Bíblia fala que Deus criou homem e mulher. E quando eu falo que ela não tem ainda convicção, se ela não tem convicção, ela pode deixar para escolher depois, eu ainda estou chamando Deus de mentiroso. Que Deus se enganou, Ele falou aquilo lá na palavra, mas isso é mentira. Irmãos, até o ímpio está assustado com isso. Não é só a igreja que está assustada, não. O ímpio também está assustado. O tanto que o diabo tem afrontado a palavra de Deus. Nós temos também crianças feridas, crianças que estão crescendo machucadas. Quem vai treinar essa geração a vencer os seus gigantes? É uma pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você hoje. Quem que vai treiná-los? Para que eles possam aprender a vencer esses gigantes que têm se levantado contra eles. Porque cada geração vai ter o seu gigante. O segundo aspecto é que cada geração tem os seus valentes. Deus, irmãos, ele trabalha antecipadamente. Deus, a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Ele vê lá na frente. Deus está vendo algo que precisa ser feito. E nós, como igreja, precisamos de entender isso. Porque às vezes nós pensamos que os nossos filhos estão seguros pelo fato deles estarem na igreja. Irmãos, nossos filhos não estão seguros dentro da igreja. Sabe por quê? Porque quando eles saem para ir para a escola, para ir para a faculdade, para estar talvez até na rua brincando com os amigos, eles não estão sozinhos. Por todo o tempo, em todo o tempo, eles estão sendo bombardeados com ensinamentos errados. E nós precisamos não somente alertá-los, mas nós precisamos ensiná-los a usar a espada. Porque eles são valentes. Porque cada geração tem o seu valente. E essa geração de crianças são os valentes que o Senhor tem nos dado. Mas nós temos que ensiná-los a usar a espada da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Eles precisam ser ensinados de que eles são amados, de que eles são vencedores, de que Deus tem um plano na vida deles. Se nós deixarmos para falar isso quando eles estiverem maiores, eu penso que vai ser muito mais difícil conseguir imprimir essa verdade no coração deles. Nós somos os valentes dessa geração e Deus quer nos usar para levantar um exército que também terá este mesmo espírito. Amém, irmãos? Então é preciso que eu e você hoje venhamos nos posicionar. Então, você que está me ouvindo aqui, que talvez ainda o seu filho não está frequentando uma célula, procure uma célula para o seu filho frequentar. Quando o seu filho chegar dia de domingo, passar o dia todo no sítio, ou então o dia todo no clube, chegar cansado de domingo, mãe, hoje eu não quero ir no culto não, eu estou cansado, eu vou dormir, amanhã eu vou cedo para a escola, ou então eu não gosto daquela sala não, mãe, eu não gosto não, Às vezes os juvenis falam assim, eu não quero ficar no meio daqueles meninos mais não. Você não deixe, irmãos. Se posicione, você vai comigo para o culto hoje, dormindo ou acordado, querendo ou não querendo, você vai. Porque nós estamos treinando esses valentes e é preciso que a gente venha se posicionar. Nós estamos formando uma geração de valentes e valente não faz aquilo que ele quer, valente faz aquilo que precisa ser feito. Deus está levantando crianças
que estão se convertendo a Jesus, que estão aprendendo a orar, a profetizar, a adorar, a ter fome de Deus. Nós estamos transferindo para elas o coração de Davi. Não apenas, Davi ali transferiu para os seus valentes, não somente a habilidade de lidar com as armas, não. Ele transferiu um coração sensível ao Senhor. E é isso que nós precisamos transferir para as nossas crianças hoje, amém? Um terceiro aspecto é que uma geração estabelece o padrão para a próxima. Uma geração estabelece um padrão para a próxima. O padrão é um modelo. Ele serve como referencial para reproduzir outros. Qual que você acha que se tornou o padrão de Davi naquele contexto? Se você, para aqueles homens fazerem parte da equipe de Davi, eles teriam que fazer o quê? Qual que era o padrão? Matar gigantes. Você quer fazer parte da minha equipe? Então você vai ter que aprender a matar gigantes. E o que você acha que aconteceu? Muitos gigantes foram mortos. Porque muitos foram treinados para matar gigantes. E quando, irmãos, o assunto é trabalhar com crianças, é ministrar na vida delas, nós não podemos trabalhar com padrões baixos. Nós temos que falar para elas a verdade, aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz, Jesus disse que estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão em novas línguas. Então nós temos que ensiná-las isso. É o padrão da palavra. O irmão estava compartilhando, eu tentei me lembrar fielmente daquilo que ele havia falado, porque ele falou num contexto em que eu estava com o menino, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e a gente não escuta, tão 100%. Mas ele compartilhando que teve uma festa de aniversário da filha dele, só com as menininhas, as amiguinhas. Aí lá na hora de dormir, parece que teve uma coleguinha que compartilhou lá que estava triste com alguma coisa. Aí rapidamente todas as crianças se juntaram a ela e falaram: então nós vamos orar com você aqui agora. Nós vamos orar com você para ministrar a alegria do Senhor. Por quê? Porque nós precisamos ensiná-las de que a oração é a chave do tesouro. A pastora Márcia estava contando lá em Goiânia essa experiência que teve uma célula de adultos em que foi uma pessoa, e essa pessoa ficou endemoniada lá na célula de adultos. E saiu correndo lá, teve aquela confusão, e ela saiu correndo, passou pela varanda, e na varanda estava tendo uma célula de crianças. Coitado, saiu do espeto, caiu na brasa. Aí, o líder de adultos saiu correndo atrás dele, mas as crianças se levantaram e expulsaram aquele demônio. E na hora que o líder chegou lá, aquela pessoa já tinha sido liberta. Sabe por quê? Porque nós ensinamos para ela que quando aparecer um endemoniado na frente dela, ela não precisa chamar o pai e a mãe dela, não. Ela não precisa chamar o líder de adulto. Ela tem a autoridade para expulsar. Porque nós temos um padrão. E o padrão é ser discípulo de Cristo. Fazer aquilo que Jesus faz, que Jesus fez. Irmãos, o diabo, ele tem medo das nossas crianças, sabe por quê? Porque ele sabe que quando elas começarem a orar, coisas grandes vão acontecer. A Bíblia diz lá no Salmo 8:2, eu queria que projetasse ali, por favor, Salmo 8:2. A palavra do Senhor diz assim: tu ordenaste, vou ler aqui, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e o vingador. Amém? Elas têm força para fazer calar o inimigo. Então nós precisamos de padrões altos na igreja para se estabelecer líder de crianças. Não é qualquer pessoa. Não é de qualquer jeito, não é usando qualquer material, não é fazendo do jeito que a gente acha que é o correto, não. Nós estamos aqui para imprimir nelas o caráter de Cristo. O alvo é que elas sejam discípulos de Cristo. E para isso eu preciso ser discípulo de Cristo. Porque como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Então esse é o padrão, que elas venham ser discípulos de Cristo, fazer aquilo que Jesus fez. Então, nós não podemos ter um padrão, um ministério com crianças sem padrão.
Porque nós estamos lidando com o mundo espiritual. Como eu disse, os gigantes são os espíritos malignos que têm se levantado. E por isso nós precisamos fazer um trabalho de qualidade, com excelência. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos investir. Sabe por quê, irmãos? Ministrar para a criança é simples, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil fazê-la ouvir a palavra. Não é fácil você inculcar na cabeça dela que ela é vencedora, que ela é amada, que Deus tem um plano na vida dela. Então, não é de qualquer jeito. Nós estamos passando isso para elas. Mesmo que às vezes elas não vão fazer do jeito que nós estamos falando, do jeito que nós estamos ensinando. Elas estão crescendo, vendo o líder fazendo, o pai e a mãe fazendo. Então, elas vão crescer e vão fazer como nós. Nós estamos num tempo de semear. Eu, como mãe natural, o maior encargo do meu coração é que para que Deus realmente me use para ser instrumento do Senhor na vida dos meus filhos, para que o propósito de Deus se cumpra na vida deles. E às vezes, você está ali orando, ensinando, e parece assim, tem dia que nada, você não vê nada, né? Você ensina e olha naturalmente, não tem nada. E você sabe que quando você lida com essa idade, é algo que eu sempre ministro para as irmãs, nós estamos, assim como foi falado, cantado na canção ali, a base é forte. Nós estamos construindo a base, a raiz, que são as nossas crianças, para que quando elas crescerem, elas sejam fortes e nada venha abalá-las. Mas às vezes você quer ver o fruto do seu trabalho, né? Não, você está ali só investindo. De vez em quando você gosta de ver, nossa, eu ensinei isso e ele aprendeu. Então, teve um momento que eu estava assim, um pouco, Senhor, mostra-me o que o Senhor vai fazer com esses meninos, mostra-me que aquilo que eu tenho falado para eles tem sido semeado, que aquilo que eu tenho semeado no coração deles tem dado fruto. Deus ministrou isso no meu coração. Esse não é o tempo de você querer ver nada. Esse é o tempo de você semear. Semeia todos os dias a mesma semente. Fale quantas vezes for necessário, vá falando, vá semeando, vá ministrando, que a seu tempo você verá o fruto. Então esse é o tempo de nós semearmos. E nós semeamos nesse padrão, o padrão de Jesus. Quando a igreja investe no ministério com crianças e valoriza os líderes de crianças, 3 coisas importantes acontecem. Primeiro, os pais, eles começam a valorizar também. Começam a enxergar o seu filho de uma maneira diferente. Segundo, os líderes de crianças se sentem valorizados. E por isso eles são motivados a realizar um trabalho com mais qualidade, com mais encargo. E terceiro, as crianças são atraídas para a vida da igreja, porque elas entendem que tem valor para Deus. Eu creio, irmãos, nós sabemos que como Igreja Videira o Senhor tem nos agraciado muito com o material, com a visão. E nós realmente, na medida do possível, nós temos, nós fazemos ali as nossas salas com divisão por idades, ministramos com visual. Mas eu creio que não é isso que atrai as nossas crianças. Porque hoje o número de crianças juvenis nas nossas células é muito grande. Nós não temos problema em célula de crianças se multiplicar. Mas eu creio que o que atrai elas para a igreja, para os cultos, para as células, é porque elas se sentem amadas. Porque aqui elas sabem que elas são valorizadas. Que existem pessoas que se importam com elas, que talvez nem o pai e a mãe demonstram que se importam tanto, mas aqui elas se sentem amadas. Uma vez que nós conseguimos, através destes vínculos, que são estabelecidos com essas crianças, elas vão crescer aprendendo a ser igreja com cada um de nós. O quarto aspecto é que os valentes são reconhecidos pela sua filiação. É interessante que quando você vai observar ali a descrição na Bíblia, quando a Bíblia vai descrever os gigantes, a Bíblia geralmente descreve restringindo somente ali a sua aparência. Aí fala, que aquele gigante tinha uma lança, tinha uma armadura nova, tinha 6 dedos em cada, nas mãos e nos pés. Só que quando a Bíblia vai descrever os valentes, ela fala da sua filiação. Abissai, filho de Zeruia.
Jonatas, filho de Simei. Sabe por quê? Porque a aparência aponta para aquilo que é meramente humano, cuja fonte é uma habilidade natural. Só que filiação fala de origem, de DNA, de quem é o seu pai espiritual, de quem é essa herança espiritual que você está recebendo. Então, não importa a nossa aparência, não importa a nossa habilidade, importa sim a nossa filiação. E a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Quando eu e você recebemos Jesus, tivemos ali a experiência do novo nascimento, nós saímos de uma posição e fomos para outra posição, a posição de filhos de Deus. Então o que importa é em nome de quem que nós estamos indo. Em nome de Jesus. Os gigantes, eles sempre vão ter aparência, mas os valentes, eles têm a unção. Eles têm a paternidade, eles têm a autoridade espiritual. Então, o diabo, ele reconhece, não é a aparência, ele reconhece, não é a idade, ele reconhece a autoridade. E é por isso que quando as crianças oram, os enfermos são curados. Quando as crianças declaram, aquilo acontece. Quando elas oram, elas podem expulsar os demônios. Por quê? Porque elas estão fazendo isso em nome de Jesus. E o diabo, ele reconhece isso. Por isso que elas estão sendo treinadas. Por isso que elas estão sendo ensinadas de que a palavra de Deus tem poder. Amém? Embora nós, como igreja, não venhamos a discipular as nossas crianças, nós cremos que quando nós ensinamos para elas, nós estamos liberando sobre elas a mesma unção que o Senhor tem nos dado. Né? Davi tinha ali um exército poderoso, porque ele era um homem de visão, como eu disse para vocês. E interessante que quando você vai ver ali a descrição dos valentes de Davi, a Bíblia fala que eles eram homens habilidosos. Sabiam ali lançar as flechas com a mão direita e com a mão esquerda. Nem Davi, a Bíblia descreve que ele tinha essa habilidade. Só que quando eles foram para fazer parte do exército de Davi, Davi ensinou aqueles homens a cumprir o propósito de Deus para a vida deles. Então não é apenas uma habilidade natural, é ensinar essas crianças juvenis a cumprirem o propósito do Senhor para a vida delas. E nós precisamos adotar essa geração de crianças como filhos espirituais, com o alvo de quê? De treiná-las, de prepará-las, para que elas possam enfrentar e vencer os gigantes que vão se levantar contra elas. Amém, irmãos? Um outro aspecto fala que os valentes fluem na mesma unção. Vamos falar juntos? Os valentes fluem na mesma unção. A Bíblia diz aqui que Abissai é apresentado como filho de Zeruia. E todos os outros valentes, e também é assim na Bíblia, quando vai se falar a respeito da origem daquela pessoa, fala, Abraão, Isaac, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaac. Então sempre fala-se o nome do pai. E até mesmo ali naquele texto, falou-se o nome do pai de alguns dos valentes. Mas quando vai se referir a Abissai, a Bíblia fala que ele é filho de Zeruia. Zeruia, ela era irmã de Davi. E eu creio que Zeruia aqui é citada não somente porque ela era irmã de Davi, mas por causa do significado do nome Zeruia. O significado significa bálsamo. Bálsamo é aquele mesmo produto utilizado, que era usado ali, aquela mulher, quando Jesus estava ali na casa, e veio aquela mulher e ungiu os pés do Senhor com bálsamo. Então isso fala de quê? De unção. Isso fala de unção. E eu creio que os nossos filhos, eles não terão somente uma unção como nós temos, mas terão uma unção ainda maior. Interessante que se você for observar no texto que nós lemos, a Bíblia descreve que aquele gigante que veio para matar Davi, ele veio com a arma nova. A Bíblia destaca que aquele gigante veio com aquela armadura nova. Ou seja, aquele gigante,
ele veio ainda mais poderoso do que os outros. Só que Abissai, sobrinho de Davi, ele poderia ter recuado ali naquele momento. Ele poderia ter pensado assim, opa, se nem Davi conseguiu vencer esse gigante, eu vou vencer, mas não. Essa não foi a posição que Abissai tomou. Sabe por quê? Porque ele cria na unção que estava sobre a vida dele. Que a mesma unção que Deus liberou sobre Davi, Deus liberou sobre a vida dele também. Por isso, aquela unção o capacitou para que ele pudesse destruir aquele gigante. Os nossos filhos, eles vão enfrentar gigantes ainda maiores do que nós, mas eles serão mais ousados do que nós. Aquilo que talvez hoje eu e você temos dificuldade de fazer, eles não terão. Aquilo que hoje eu e você às vezes temos vergonha, somos tímidos, eles não terão, eles serão mais ousados. Terão uma visão mais alargada, eles terão muito mais experiência com Deus, porque a unção que está sobre nós será liberada sobre eles e será multiplicada, amém? Então nós precisamos como igreja, como pais, como líderes, testemunhar a respeito daquilo que Deus tem feito na nossa vida e por meio de nós, para que possamos despertar nas nossas crianças o desejo pela unção. O interesse pela unção, o interesse em fazer aquilo que nós fazemos. Porque à medida que elas aprendem a palavra de Deus, que elas veem os líderes profetizando, elas também vão começar a fazer o mesmo. Elas vão fluir na mesma unção. E por último, os valentes fazem parte de um exército. Irmãos, como igreja, o Senhor está nos chamando hoje. Mas não somente como igreja, como homens e mulheres, como pais, nós precisamos nos posicionar e assumir a posição, de Davi, que Davi teve, assim como Davi teve, nós também precisamos de ter, para treinar essa geração de Abissai que o Senhor está nos dando, esse exército de Deus. Então eu queria que você, que hoje está aqui, que é um líder de adulto, quando você chegar lá na sua célula, não olhe mais as crianças como você tem visto. Não olhe para elas com um olhar natural, de que são crianças que ficam inquietas, que conversam, que fazem barulho, que não respeitam a liturgia, não. Olhe para elas como o Senhor enxerga cada uma delas. Ele enxerga um exército de homens e mulheres que vão se levantar e vão desfazer as obras do diabo, que vão destruir os gigantes que têm se levantado e vão vencer cada um deles, porque elas já vão para a guerra com a certeza da vitória. Então você precisa de mudar a maneira como você enxerga. Você que é pai, comece hoje a lidar com o seu filho de maneira diferente. Em relação à célula, como eu disse, em relação aos cultos, não negocie ele participar. Não negocie, irmãos, nós estamos, como eu já ministrei isso aqui em outro momento, nós estamos criando hábito nas nossas crianças. E se eu, enquanto pai, enquanto mãe, não ensiná-la desde pequeno, que ela tem que ir para o culto, que ela tem que ir para a célula, quando ela crescer, ela não vai querer. Vai ser mais difícil conseguir trazê-la. Comece a valorizar o material que nós temos produzido, porque o alvo é treinar as nossas crianças e os nossos juvenis. Porque Deus tem um propósito para a vida de cada uma delas. E esse propósito é transferir essa unção. O propósito do Senhor para nos usar nesse tempo é transferir essa unção que nós temos recebido. Se nós hoje temos tido revelação de que nós somos amados do Senhor, de que Deus tem um propósito na nossa vida, de que nós podemos fazer grandes coisas em nome do Senhor, nós temos que passar para elas, para que elas também possam crescer, crendo nisso. A Bíblia diz, lá em 2 Samuel, encerrando esse texto, no verso 22, 2 Samuel 21, 22, a Bíblia vai descrever as obras dos valentes de Davi. Está descrito ali que os valentes de Davi derrotaram todos aqueles gigantes. E eu creio que um dia, em nome de Jesus, nós também vamos conhecer aquilo que foi registrado a respeito das obras que nós temos feito aqui nesse tempo. Daquilo que nós temos ensinado, daquilo que nós temos ministrado, porque eu creio naquilo que a palavra do Senhor diz. No Senhor, o nosso trabalho não será em vão. Amém? Então, o meu desejo é que eu e você possamos nos posicionar como valentes,
desta geração, a geração de Davi, que vai treinar, que vai capacitar a próxima geração, a geração de Abissai, a destruir esses gigantes, a se posicionar, a não se corromper com este mundo, mas continuar firme, olhando para o alvo, para cumprir o propósito do Senhor na vida delas. Amém, irmãos? Eu queria chamar aqui os irmãos do louvor, e eu queria fazer um momento de oração, nesse pouco tempo que ainda nos resta. Eu queria orar, e eu queria que você, como igreja, pudesse abençoar esse ministério. Você, como pai, tem que orar pela líder da sua célula de crianças, onde o seu filho frequenta. Você, como pai, tem que orar pela professora do seu filho lá na escola. Você, como pai, tem que abençoar aqueles que estão se preocupando com aquilo que os seus filhos têm se alimentado. E eu queria que você não pudesse sair daqui nessa noite sem abençoar. E por isso, eu queria que se colocasse de pé todas as irmãs que são instrumentos do Senhor para marcar essa geração de crianças. Todas as líderes de crianças, líderes em treinamento, as nossas professoras do Domingo Kids, todas essas irmãs. Nós somos, né, às vezes você olha daqui e pensa assim, é pouca? Não, nós somos um grande exército de Davi. Amém? E eu queria dizer, irmãs, que em nome de Jesus, nestes dias a sua visão vai ser mudada. Mesmo que você tenha encargo no seu coração, mesmo que você já tenha se apaixonado por isso, eu creio que o Senhor vai alargar a sua visão nesses dias. Para você entender e valorizar aquilo que Deus valoriza. E Deus valoriza as crianças. E eu quero declarar que você, a partir de hoje, vai permanecer nesse ministério, não somente porque você é uma mulher que quer obedecer ao Senhor. Porque talvez você está aqui porque você quer obedecer a Deus. Eu gosto de servir ao Senhor na igreja. E se na igreja a oportunidade que eu tenho para servir é ministrar para crianças, então eu estou aqui ministrando. Eu acho interessante o trabalho, não. A partir de hoje, quando alguém te perguntar por que você lidera criança, é porque eu fui chamada para treinar um exército que vai se levantar. Eu vou ser instrumento de Deus para marcar essa geração que está se levantando. Você está aqui porque você foi chamada pelo Senhor. E eu declaro em nome de Jesus que essa vai ser a sua visão. Então eu queria que a igreja pudesse estender a mão. Se tiver uma líder aí perto de você, impõe as mãos sobre ela. Abençoe a vida dela. Declare que ela é bem-aventurada. Declare que ela é virtuosa. Declare que o Senhor vai suprir a necessidade, a cada uma das necessidades dessas irmãs. Que nada vai impedi-las de cumprir o propósito de Deus. Declara que em nome de Jesus o Senhor vai renovar o encargo. O Senhor vai renovar a visão. Vai renovar o clamor. Vai renovar o amor. Em nome de Jesus elas vão correr e não vão se cansar. Mesmo que elas tenham uma vida intensa, quando elas abrirem a boca, vida de Deus vai sair delas. Porque elas são os valentes, a geração de Davi que o Senhor tem levantado nesse tempo para treinar essa geração de crianças. Oh, Pai, em nome de Jesus, abençoe. Renove hoje, Deus, o encargo das minhas irmãs. Alargue a visão delas. Gera o clamor, gera a paixão pelo Senhor, em obedecer a Tua palavra. Não com peso, mas com alegria. Eu declaro que você vai servir ao Senhor com alegria. Que ministrar ali na célula não vai ser peso para você. Que quando você for ali para sair de casa para ministrar a célula para suas crianças, mesmo que você tenha tido um dia difícil, um dia intenso, o Senhor vai renovar as suas forças e você vai se alegrar, porque você verá o fruto do seu trabalho em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu queria orar pelos pais, por nós, né, enquanto pais, para que o Senhor possa, né, então toda a igreja pode ficar de pé. Você que está aí junto da sua esposa, do seu marido, você vai abraçá-lo e você vai orar pela sua casa. Como homem e mulher de Deus, você vai declarar que o Senhor vai te dar estratégias, como uma geração de Davi que você faz parte, para treinar esse exército, que são os seus filhos naturais.
Em nome de Jesus, você não vai agir com indiferença, com passividade. Você não vai transferir para outro a responsabilidade que é sua. E o Senhor vai capacitar você. O Senhor vai te capacitar. E em nome de Jesus, os seus filhos não vão se perder. Em nome de Jesus, os seus filhos vão ser mais apaixonados pelo Senhor do que você. Os seus filhos vão desejar cumprir o propósito de Deus na vida deles. Eles vão constranger os irmãos com tamanha intensidade, com tamanha alegria. Em nome de Jesus, declare isso sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa. Oh, Pai, em nome de Jesus, capacita-nos como Pai. Deus, para que realmente possamos nos posicionar. Deus, ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos. Venha nos dar estratégias. Derrama da tua graça sobre as nossas vidas em nome de Jesus, para que possamos todos os dias ser instrumento do Senhor para marcar a vida delas, Pai, em nome de Jesus. Amém. E por último, eu queria convidar a todas as mulheres que estão aqui nessa noite, são muitas, a maioria, que ainda não se envolveu, que ainda não está numa célula, ou às vezes está, mas nunca teve a curiosidade de conhecer esse trabalho. Eu não estou convidando você para liderar uma célula de crianças, né? Muitos talvez pensam que na videira as mulheres são obrigadas a trabalhar com crianças. Não, nós não obrigamos ninguém. Nós estamos aqui porque nós queremos valorizar aquilo que Deus valoriza. E Deus valoriza as crianças. Mas eu queria convidar você a conhecer, saber como funciona. Porque, irmãs, vai muito além de ministrar uma célula e um culto. Nós temos visto nesse tempo que o Senhor tem nos levado, enquanto igreja videira, a sair das paredes do prédio, a sair, né, dali das 4 paredes das casas, a entrar nas escolas, entrar nas creches, entrar nos abrigos, nos orfanatos. Porque muitas das crianças que estão ali fora, desses quase 60 milhões que existem em todo o Brasil, muitas não chegarão a frequentar uma célula. Muitas não chegarão a frequentar um culto, mas nós podemos ir aonde elas estão. E talvez você está aqui me ouvindo, você é uma professora, e Deus pode usar você para falar do amor deles, às suas crianças lá na sua escola. Talvez você que conhece um abrigo, conhece uma creche, um orfanato, você pode ser instrumento de Deus para estar ali falando do amor deles a ela. É muito maior. Mas para isso você precisa querer. Se você quiser, Deus vai te capacitar. Assim como Ele fez com aqueles valentes, Ele vai fazer comigo, com você. Vai nos dar as ferramentas, nos ensinar a lutar com a espada, que é a palavra de Deus, e marcar a vida dessas crianças. Então eu queria orar por você, para que você possa ter entendimento de que é maravilhoso obedecer a Deus. Irmãs, é maravilhoso obedecer a Deus. Uma coisa que a gente sempre se preocupa é passar para a igreja a visão de que a nossa vida não é difícil. De que, né, às vezes muitos olham para nós e pensam assim, coitada, né? Coitado, foi chamado para ser um pastor, foi chamada para ser uma pastora de crianças. Aqueles meninos, nossa, eu não tenho paciência nem com os meus filhos, eu vou ter paciência com os filhos dos outros? Não, irmãos, é alegria. E eu falo isso diante de Deus, porque o Senhor conhece meu coração. É um grande desafio, mas é gratificante. Porque você vê o Senhor te renovando, te usando e te capacitando. E assim como a Bíblia descreve lá em 2 Samuel 21, né, que pela mão de Davi, pela mão dos seus servos, aqueles gigantes caíram. Eu verei aquilo que eu estou fazendo na vida dessas crianças sendo registrado. Nem que seja no dia da volta do Senhor, eu verei. E eu me alegrarei com o fruto do trabalho que Ele tem me permitido fazer. E
que você possa ter esse mesmo coração, amém? Vamos abençoar a vida dessas irmãs preciosas, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar que essas irmãs são separadas pelo Senhor, são mulheres de Deus, cheias do Espírito, que tem revelação de que o Senhor tem um propósito grande para a vida delas. Que nessa noite elas possam ter, ó Deus, recebido essa palavra como uma boa palavra e que ela possa encontrar morada em seus corações. Que venha sair muitos frutos aqui. Que depois dessa palavra nós possamos ouvir testemunhos de mulheres que estão sendo enviadas para falar do teu amor a essas crianças que talvez nunca chegarão a frequentar esse prédio, que talvez nunca chegarão, ó Deus, a frequentar as nossas células, mas são as crianças da nossa cidade, são as crianças às vezes da rua delas, as crianças da escola, os orfanatos que estão lá sedentas pelo Senhor e também precisam ouvir de que o Senhor as ama e de que o Senhor tem um propósito na vida delas. Levanta hoje mulheres que têm o coração de Davi, o coração deste valente que deseja treinar a próxima geração para destruir os gigantes, os espíritos malignos que vêm sobre nós, em nome de Jesus.